Boa noite a todos e todas, graça e paz. Estamos na nossa série de final de ano, a Epístola de João. Nós estamos conversando sobre a Epístola Joanina, as cartas de João, e nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. As crianças podem subir, os adolescentes também. Nós estaremos dando sequência na nossa série. Estamos na terceira mensagem, falando dessas epístolas. E o tema dessa noite é: somos filhos de Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, nós podemos confiar que nós temos um Pai. E hoje nós vamos falar sobre essa filiação que nós temos em Deus. Lembrando que nós estamos nas epístolas joaninas. João escreve essa carta em volta de 90 a 94 depois de Cristo, após o suicídio de Nero no ano de 68. Éfeso, onde hoje, atualmente, a Turquia era conhecido como uma província romana na Ásia Menor. Então havia perseguição aos cristãos e João se refugia ali em Éfeso para escrever as igrejas da Ásia Menor. Igreja que estava se enfraquecendo e se esquecendo da mensagem do Evangelho. Eugene Peterson vai dizer que os irmãos daquela região estavam começando a achar o Evangelho pesado. Quantos de vocês já acharam o Evangelho pesado? Então João escreve como um pastor, preocupado com a igreja do primeiro século, a igreja que ainda era muito pequena. O cristianismo no primeiro século era visto como uma seita que seguia um nazareno que foi morto por Roma lá algum tempo atrás. Então João escreve essas cartas, essas epístolas, no intuito de fortalecer aquela igreja e se lembrar, para que a igreja se lembrasse de quem era Jesus. Por isso que nós conversamos nos primeiros 2 capítulos sobre o Verbo encarnado. O Jesus era o Deus que João viu com os próprios olhos, ouviu com os próprios ouvidos, tocou com as próprias mãos. Jesus é o Deus que escolheu transformar a lei de morte em perdão e graça. E agora João escreve a esses irmãos na seguinte perspectiva: vocês são filhos de Deus. Embora vocês estejam cansados, embora vocês estejam sobrecarregados, eu preciso lembrar vocês quanto ao Evangelho de Jesus de Nazaré e dizer assim: somos todos filhos de Deus. Nós temos um Pai. E é isso que eu quero lembrar vocês na noite de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João, nós vamos ler o capítulo 3, e você vai deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3. Beleza? Lembrando também que João então está escrevendo para uma igreja perturbada. João está escrevendo para uma igreja que estava atribulada. Muita gente chegando perdida, não sabendo no que cria, não sabendo no que acreditar, não sabendo no que professar. Muitas religiões de muitos deuses. E a característica desses deuses, qual era a característica desses deuses? Deuses que esperavam que os homens os servissem. E quando esses homens não serviam, esses deuses amaldiçoavam esses homens. E João escreve sobre um pai que tem filhos, e um pai que não mata os seus filhos, mas um pai que escolheu dar do próprio filho para que todos os demais filhos pudessem viver. Então João começa assim o capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu,
sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. Lembrem-se que eu disse a vocês que João não é um caçador de pecadores, e João ensina que Deus não é um caçador de pecadores. Ao contrário, Deus é um Deus que vai em busca dos pecadores para limpar, purificar de todo pecado. A religião, ela gosta de usar esses textos para pregar um puritanismo, uma pureza que eu, nem você, nem ninguém aqui, nessa igreja ou em qualquer outra na face da terra, em qualquer tempo, em qualquer século, seria capaz de conseguir. Pregam então uma mentira que nem eles mesmos são capazes de viver. E você vai ler Jesus falando sobre isso em Mateus, no capítulo 25, quando ele diz aos fariseus: vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos são capazes de suportar. A religião é esse lugar onde se combate o pecado, mas que ninguém consegue fazer aquilo que ele mesmo prega. O evangelho é diferente. O evangelho não se entrega ao pecado. O evangelho, ele é avesso ao pecado, mas ele é aquele que sustenta e fortalece o cansado. Isaías, capítulo 42, vai dizer assim, que Deus não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana rachada. Porque Deus não pisa sobre ninguém. Deus é o Deus que se abaixa e nos estende a mão. Esse é o nosso Pai. É sobre isso que João está falando. Então, quando João fala, nós somos filhos e nós não estamos mais no pecado, João está dizendo assim, parem de ter medo. Vocês estão com medo. Por quê? Porque a sombra dos deuses fazia a cabeça daquelas pessoas. E é por isso que o evangelho estava se tornando pesado para aquela igreja. Por quê? Porque a sombra dos deuses que matavam, que torturavam e que puniam os seus seguidores, que não eram lhes fiéis, iluminava a visão daquela igreja da Ásia Menor sobre Deus. E João está escrevendo assim, não, nós temos um Pai. Nós não temos um Deus tirano, nós não temos um Deus déspota, nós não temos um Deus ditador, nós temos um Deus Pai. Amém? E quando João cita que nós temos um Deus Pai, eu não tenho dúvida nenhuma que ele se recorda do que ele viu de Jesus. Quando ele estava na montanha com Jesus, no famoso Sermão da Montanha, que você pode encontrar na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, você vai encontrar no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estais nos céus. Duas expressões são muito importantes. O céu era o lugar dos deuses. O alto é o lugar dos deuses. Mas agora, é o lugar do único Deus. Que não é só o meu Deus. É o nosso Deus, plural. E não é só o nosso Deus, é o nosso Pai. Pastor, como é que o senhor faz essa leitura? Por causa da expressão que Jesus usa. A expressão no original aí é Abba. Pai Nosso é Abba.
A, B de bola, B de bola, A. Uma expressão aramaica. Naquele tempo, todo judeu, ele falava em hebraico. E todas as orações eram em hebraico. Por quê? Porque o hebraico era a língua oficial que Deus falou no Antigo Testamento ao pai Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, era o hebraico. Então todas as orações, inclusive os judeus que nasciam em lugares onde se falava aramaico, faziam as suas orações em hebraico. Só que Jesus, no Abba, essa expressão é aramaica. E isso assusta os seus ouvintes e provavelmente impacta João. Como assim? Se a língua que a gente fala, se a língua que Deus ouve é o hebraico, por que o Senhor está usando o Abba? Porque ele não tem um povo específico, ele não tem uma forma específica, ele não tem uma língua específica. Ele é nosso. Ele não é só dos hebreus, ele não é só dos filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Jesus está ensinando, e João provavelmente aprendeu que no Abba nós temos a manifestação de um Pai que não tem preteridos e não tem escolhidos, mas um Deus que é Pai de todos. Abba, Paizinho, é um balbuciar, é uma expressão de dependência, é uma expressão de que tenho intimidade, a minha filiação é contigo. E essa língua que Jesus usou é uma língua que não era a língua oficial da religião, não era a língua da tradição, era uma língua secundária. E nisso nós podemos aprender que Deus, através do que João está escrevendo no texto que nós acabamos de ler, ele está alcançando todos aqueles refugiados que se chegavam nas igrejas em Éfeso, uma cidade portuária, uma igreja influenciada por muitas religiões. João está apontando, dizendo assim: nós não temos mais agora uma língua oficial, nós não temos mais agora um povo oficial, agora o nosso Pai em Jesus se manifesta a todos. A todos. E João, no seu evangelho, no capítulo 17, você pode ler, lá no evangelho de João, no capítulo 17, a oração de Jesus por nós. É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, é quando Jesus ora por mim e por você. Quando Jesus ora por mim e por você, porque lá está escrito assim: Pai, eu oro por estes que estão aqui comigo, mas também por todos aqueles que haverão de crer no meu nome. Somos nós. E como que Jesus ora? Jesus ora usando a expressão não mais Abba, agora a expressão grega é patel. Patel, pai. E esse termo patel, nos coloca diante de um pertencimento à família. E agora nós temos o mesmo Pai de Jesus. O Pai de Jesus é o nosso Pai também. E agora Jesus ora por nós. E essa oração de Jesus é fantástica, porque lá ele diz assim: Pai, eu oro para que eles, assim como eu estou em ti, tu está em mim, eles estejam em mim, estejam também em ti, e nós neles. Comunhão, pertencimento. Então, quando João escreve que, olha, agora nós somos filhos de Deus, João está trazendo essas duas expressões. João está trazendo esse peso. O peso num bom sentido, o peso de ter ouvido Jesus, de ter visto Jesus, de ter testemunhado de Jesus. Então agora ele escreve para a igreja, para as igrejas da Ásia Menor, dizendo assim: nós temos um pai que não tem filhos preferidos nem preteridos, e nós temos um pai que nos coloca em comunhão com ele, na sagrada trindade.
Então, a partir de agora, nós vamos dar sequência no capítulo 3, com esse locus de interpretação e divisão. Nós somos filhos de quem? Desse Deus. Desse Deus, que nos faz filhos e que nos faz irmãos de Jesus e pertencentes à família de Deus. E aí João vai dizer assim: porque vocês são filhos de Deus, vocês precisam ter algumas mudanças em vocês. E aí, eu convido você a ir para o versículo número 11. Eu convido você a ir para o versículo número 11, que diz assim, ó: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que a gente taque pedra um no outro. Que a gente sai aí procurando o pecado um do outro para dizer que está lascado se não mudar. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Porque na minha está escrito outra coisa. Nós que somos filhos de Deus e que temos Deus como Pai, que não fomos rejeitados, que não fomos excluídos e que nos tornamos irmãos de Jesus de Nazaré, em Jesus de Nazaré, está escrito assim: que nos amemos uns aos outros. E aí, João evoca uma tradição. Ele diz assim: não sejamos como Caim. A tradição dos irmãos. A história de tradição escrita e oral de Israel. Diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quando João escreve isso daqui, ele evoca a tradição. O desejo de matar não pertence a Deus. O desejo de ver a justiça com as próprias mãos não pertence a Deus. Aquele que procura justificar o ódio ao irmão, e aqui irmão não é de fé, é o irmão de humanidade, ou qualquer outro ser humano, eu estou querendo dizer, com morte. João escreve assim: o último cara que fez isso aí, na nossa tradição, pertencia ao maligno. Matar é maligno. Desejar a morte é maligno. Ser a favor da morte é diabólico e demoníaco. A família de Deus é ensinada sobre amar. Somos filhos de Deus. Nós somos perdoados. Nós merecíamos a morte, mas Ele não nos matou. Nós merecíamos a cruz, mas não foi eu nem você que foi para a cruz. Num dos Sala Nossas, aqui no nosso encontro, o irmão fez uma pergunta muito pertinente. Ele disse assim: pastor, e se alguém matar o seu filho? O senhor deseja a morte dele também? Eu falo, claro. Mas a minha fé não me fundamenta no meu sentimento. A minha fé me fundamenta em outra coisa. A minha fé me fundamenta no Deus que entregou o próprio filho para morrer. E Deus que viu o seu filho sendo morto de maneira injusta, de maneira vexatória, de maneira humilhante, sendo inocente, não me matou, eu também não estou apto a matar ninguém. Se a resposta que você quer, o que eu penso é uma coisa. Mas o que Deus quer de mim
Ele diz assim: o meu filho morreu e eu não matei ninguém. Ao contrário, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A minha fé se sustenta nesse sentimento. Então, irmãos, nós temos que amar uns aos outros. E eu não podia, enquanto eu estudava isso, eu me lembrei de uma história muito interessante que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, no versículo 1 ao versículo 18. Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18. Nós estamos ali com Abraão e Ló. Abraão e o seu sobrinho Ló. E Abraão era tão próspero, tão próspero, tão próspero. E Ló era tão próspero, tão próspero, tão próspero, que começou a dar confusão. Os pastores deles, que cuidavam dos rebanhos, começaram a tretar. E aí eles falaram assim: não está dando certo. E a expressão que eu quero destacar é ali no versículo 2 e o versículo 3, que diz assim, Abraão diz assim: olha, nós somos irmãos e não convém que a gente brigue. E eles subiram na montanha e disseram assim, Abraão disse assim: para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Aí Ló vai para um caminho, Abraão vai para outro caminho. Mas eu quero sublinhar essa expressão: nós somos irmãos e não convém que a gente brigue. O amor de Deus, e você vai ler o texto, que Deus abençoou Abraão, que Deus testificou a fé de Abraão ali, dando a ele muita prosperidade. Foi aí nesse texto que ele diz: olha as estrelas no céu e olha as areias aí, essa vai ser a sua descendência. Um dos textos, né? Aos que pertencem, aos que são, não convém brigar. Aos filhos de Deus, briga não é a solução. Então nós estamos evocando a autoridade de filhos, desfrutando da bênção de não ter sido desprezado, de não ter sido morto, de não ter sido julgado. E agora a nossa vida começa a contar para o mundo sobre aquilo que a gente viveu. E João diz assim: o primeiro passo para que vocês contem sobre isso e vivam isso é: não briguem, amem uns aos outros, não matem, amem uns aos outros. Caim matou e pertencia ao maligno. Vocês não são da galera que mata. Porque o nosso Deus é o Deus que escolheu morrer para que a gente pudesse ter vida. Isso precisa ficar muito forte na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso coração. Aí depois ele continua. Eu quero convidar você aí no versículo 16 agora. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O que nós devemos fazer agora? Matar os nossos irmãos. Humilhar os nossos irmãos. Desprezar os nossos irmãos. E aqui, irmãos, é família humana. Porque ele está escrevendo para uma igreja que estava portuária. Éfeso era uma cidade portuária. A galera estava perdida, adorando a vários deuses. E ele está dizendo assim: vocês agora pertencem a uma família muito maior, que é a família dos relacionamentos humanos. É desse conceito que vem a tradição judaica de humanidade. Eu já disse isso aqui várias vezes, vou repetir. A tradição judaica diz assim, que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Aí você pode dizer: é verdade, eu também acho que é mentira esse negócio. Não, cabeça de guidão, não, aqui não tem negacionista, não. A tradição diz que Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Ou seja, ele matou a humanidade.
Quando morre um, morre todos. Quando uma mulher apanha, todos nós apanhamos. Quando alguém comete suicídio, todos nós morremos. Quando matamos uns aos outros, todos nós matamos e morremos e somos culpados do sangue e da morte dos nossos irmãos. Por isso que é inadmissível nós concordarmos com a morte. É inadmissível nós termos no nosso século 21 pessoas sendo mortas por causa da cor da sua pele. É inadmissível nós termos policiais sendo mortos porque ele estava de farda. Assim como é inadmissível 2 crianças, uma de 4, uma de 7, morrer com tiro da polícia. O projeto maligno que o mundo descansa, que Jesus diz: vocês não pertencem ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Vocês sabem que a expressão jaz significa descansa. O mundo está morto no maligno. E quem é do maligno trabalha na ótica da morte. Nós, de Jesus de Nazaré, somos a favor da vida sempre. E ele continua dizendo: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Preciso explicar esse versículo? Não tem contexto. Quem se converte ao amor, reparte. Quem se converte ao evangelho, entende a bem-aventurança de dar é melhor do que receber. Quem compreende o evangelho, não tem dificuldade, porque ele sabe que agora ele está cuidando de um irmão, de uma irmã. No reino de Deus, a matemática é diferente. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Porque não é sobre ter dinheiro no bolso. Porque não é sobre ter conta gorda, é sobre ter um coração. É sobre ter um espírito. É sobre ter alma. É sobre poder chorar a lágrima de alguém que morre de fome. Não é sobre ter conta gorda. Então, quando nós damos, não significa que a nossa conta vai engordar e o nosso bolso vai encher. Significa que nós teremos muito mais de Deus em nós. E o que você prefere? Ter o bolso cheio ou ter mais de Deus em você? Escolha! Porque se você quer ter dinheiro no bolso, você tem que se prostrar diante de outro nome. Porque foi outro cara, chamado Lúcifer, Satanás, diabo, que disse assim, ó: tudo te darei se você prostrado me adorar. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Ele disse: aquele que quiser me seguir, dia após dia, tome a sua cruz e siga, meu irmão. O jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Divide o que você tem. Compartilhe. E João, eu acho que João entendeu. Porque João está escrevendo assim, que agora que nós somos da família de Deus, nós quando vemos alguém passando necessidade, nós repartimos. Nós nos compadecemos. Porque eu acho que em Mateus, no capítulo 5, numa oração chamada Pai Nosso, o próprio mestre ensinou alguma coisa sobre isso. Vocês se lembram? Minha cabeça falhou agora. Óbvio que eu estou brincando.
Mas naquela oração, Jesus diz assim, ó, quando vocês estiverem orando, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha até nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E aí o que ele diz? Você se lembra da sequência da oração? O meu pão, o Senhor me garanta. Do outro, ele que trabalhe para conseguir. É isso que está escrito na sua Bíblia, em Mateus capítulo 5? É? Não, ele diz assim, ó. O Pai é nosso e o pão também é nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eugene Peterson vai traduzir assim, se você tem a versão, a mensagem, você vai ver que ele vai dizer assim, ó. Conserva-nos com 3 boas refeições diariamente. Quantos irmãos e irmãs nós temos no nosso país, nosso Brasilzão de meu Deus, que não tem nenhuma boa refeição? Pertencer à família de Cristo é estar sensível a isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E é João quem está escrevendo, ele está falando sobre o amor fraternal. Ele está falando que agora nós não estamos mais no pecado. Ele está dizendo que agora nós não somos mais escravos do pecado. Ele está dizendo assim que nós temos que nos manter puros, como Deus, como Jesus em Deus. Deus em Jesus é puro. E ele fala assim, então vocês caminhem por esse caminho. O evangelho está pesado para vocês? Amem uns aos outros. O evangelho está pesado para vocês? Compartilhem o que vocês têm. Você está atribulado? Você está angustiado? Você está deprimido? Ame o seu irmão. Pastor, mas o senhor não está entendendo, quem está deprimido sou eu. É isso que eu estou dizendo, mergulhe na dor do outro. Talvez você está fechado na sua própria dor, talvez você está fechado no seu próprio mundo, e há uma tendência que todo depressivo se torna egoísta. Todo depressivo tem um quê de egoísmo, porque ele acha que o mundo dele, a dor é maior. E eu não estou negando a dor do depressivo, do ansioso, do deprimido. Não, eu estou dizendo assim, apontando um caminho de cura. Procure encontrar pessoas com que você vai dar. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim. Tem sim, é que a sua dor é tão grande, o teu sufoco é tão grande que você, é aquela experiência de um pontinho preto na folha branca, você olha para o ponto e ele fica maior do que a folha. Mas se você dá um passo para trás e toma um chacalhão, como eu pretendo fazer com você essa noite, você vê que a folha é branca e o pontinho é pequenininho. E aí, nesse movimento, você vai transformando a sua vida, você vai transformando o seu coração, você vai transformando a sua dor em bênção e cura. Fazendo o quê? Amando uns aos outros e repartindo o que você tem. E depois ele diz assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o quê? O nosso coração diante dele. Assim como? Fazendo isso que eu acabei de dizer para vocês. Você quer ter o seu coração em paz? Ame as pessoas. Olha o que João diz: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Diante de toda a nossa dor, nós ainda nos sentiremos culpados, mas Deus, o nosso Pai, não nos culpa. Deus não te culpa, irmão, irmã, Deus não te condena. Ele diz assim: vá Renato, ame o próximo Renato. Mas Senhor, será que, tipo, aquela vacilada que eu dei semana passada, eu estou pedindo para você ir e amar. Mas Senhor, e se eu for lá, e aí eu tomar uma invertida, e aí eu tô... Vá, ame Renato. Compartilhe o que você tem, Renato. Mas Senhor, eu não tenho nada. Como não tem nada, Renato? Você fala, você ouve, você anda, você tem força, você tem idade, você tem tudo. É disso que eu estava falando, Senhor, eu estou indo. E esse ir, é o que? É ir para a África? É porque é engraçado esse negócio. Na minha jornada como pastor, apareceram vários missionários. Eu quero ir para a África.
Aí eu perguntava assim, como é que é o nome do seu vizinho? Meu vizinho? Sei lá, pastor. Eu falei assim, você quer ir para a África? Vai fazer o que na África, cabeça de guidão? Evangelizar, ganhar a pessoa para Jesus. Como é que é o nome do seu vizinho, brother? Não, porque o meu foco é missões internacionais. Irmãos, sabe o seu trabalho? Sabe a sua família? Sabe a sua casa? Ame ali incondicionalmente. Sabe os seus funcionários? Sabe o seu patrão? Sirva honesta e fielmente. Dê o seu melhor. Seja honesto com os seus funcionários. Seja o melhor funcionário que você pode ser, dando o melhor de você, sendo honesto com você mesmo e com quem te emprega. Ame os seus filhos, ame a sua esposa, ame o seu marido. Procure viver em paz com todos. Irmãos, se nós fizermos isso, o mundo será um lugar melhor. Se nós fizermos isso, Botucatu vai saber que existe um povo que é diferente. Aquele povo ali é crente. E quando falam isso, falam assim, aquele povo ali é crente. Aí os caras ficam esperando, daqui a pouco a gente vai rodar, vai sapatear, vai entregar uma revelação, ou vai dar uma bibliada na cabeça do homossexual. Eles ficam esperando isso da gente. E quando nós repartimos gratuitamente, quando nós abraçamos o rejeitado, quando nós acolhemos o desprezado, quando nós acolhemos os divorciados, quando nós abraçamos os homossexuais, quando nós restauramos casamentos, quando nós acolhemos os jovens, nós sinalizamos o reino de Deus, um reino de graça, um reino de amor, um reino que Jesus está dizendo assim, que João está escrevendo assim, pessoal, sabe por que está pesado para vocês? Porque vocês colocam fardos pesados demais para vocês mesmos carregarem. Você acha que você tem que falar de Jesus para todo mundo? Eu contei uma vez uma irmã, olha irmãos, eu fico assim, estarrecido, peronomútil, mas assim, a irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou muito mal. Eu falei assim, o que aconteceu, irmã? O que aconteceu? Ela falou assim, essa semana eu não falei de Jesus para ninguém no ônibus. Eu falei assim, graças a Deus, irmão. Acho que o pessoal nem aguenta mais você no ônibus. Você deve ser a chata do ônibus. Irmã, você perguntou se o motorista precisa de alguma coisa? Para as pessoas que você falou de Jesus, você ofereceu um ombro amigo? Não, pastor, nós temos que falar de Jesus, do resto é o Espírito que faz. Deus me livre. Não é isso. Não é isso. Para nós termos o nosso coração tranquilizado, para nós sairmos desse peso que a religião nos impõe, nós temos que amar uns aos outros e repartir o que é nosso. João vai concluir esse capítulo dizendo assim, nesse ponto nós estaremos na verdade. A verdade não é uma ideia. A verdade não é uma doutrina. A verdade não é uma teologia. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um conjunto de regras. Salvem essa frase, essa frase é nossa. Temos que patentear ela, inclusive. O Evangelho não se resume num conjunto de regras. Vou repetir. O Evangelho não se resume num conjunto de regras. Grave essa frase. Existem muitas pessoas cheias de razão, cheias de teologia, cheias de boas filosofias, mas que não amam, que não repartem, que não compartilham e se julgam cheias da verdade. Eu prefiro a praxis.
Você sabe o que é praxis? E é aqui que eu quero concluir. Praxis é uma palavra diferente de prática. O que é prática? Você acorda, você escova os dentes, você acaba de almoçar, você escova os dentes. Antes de dormir, você escova os dentes. Você que dirige, você troca de marcha o carro. Tudo isso que nós fazemos é prática. Quando você amarra um tênis, você amarra às vezes sem ver. Às vezes tem gente que precisa ficar olhando. Mas isso é prática. Você faz sem pensar. Porque é prática. O evangelho não é prática que você faz sem pensar. O evangelho é praxis. Coisas que você faz consciente de que você está fazendo e sabe que você tem que fazer. Você conscientemente escolhe amar. Você conscientemente escolhe repartir. Você conscientemente escolhe não julgar. E, inclusive, essas escolhas, às vezes, vai contra a nossa volúpia de ser. O nome disso é controle do espírito. Por causa da praxis do evangelho, nós controlamos os impulsos que temos em nós. Por exemplo, eu sou mais explosivo. E esses dias eu fui levar o leite para o meu filho, eu quase derrubei a minha estante de livros com a minha testa. Aí, nisso, no meu impulso era ficar bravo, revoltado e perguntar: o que essa estante está fazendo aqui que eu coloquei? Mas no espírito você diz assim: beleza, vou pôr o gelo. E você segue a sua jornada sem chutar o cachorro, sem xingar a esposa, sem bater no filho, porque você conseguiu controlar aquilo que era o seu ímpeto. Então tem gente que fala assim: eu sou explosivo, falo tudo na cara mesmo, porque eu sou verdadeiro. Não, você é tonto. Você é tonto. Então, o que é tonto? Eu preciso explicar o que é tonto. Tonto é aquela pessoa que roda e nunca sabe onde está. Uma vez eu falei isso aqui na igreja, eu falei: desigrejado normalmente é tonto. Que é o cara que roda em várias igrejas, e não sabe onde está, e não fica em lugar nenhum. Isso é tonto. E essas pessoas que não se controlam porque são tontas, porque não se conhecem. Então roda, igual o cachorro corre atrás do rabo, já viu correndo? Fica tonto. Então, nós precisamos parar de ser tontos, com todo o respeito à palavra, por favor, não se escandalize. Mas a gente precisa parar de ser tonto, se conhecer, se controlar e buscar no Senhor mudanças que agora pertencer à família de Deus nos implica. Então você não é culpado e nem culpada. Você não vai ser apedrejado nem apedrejada. Por quê? Porque você tem um Pai amoroso que perdoa todos os seus pecados. E porque você não foi julgado, não foi cobrado, não foi apedrejado, agora você olha para ele de maneira diferente. E o seu olhar para ele de maneira diferente muda a maneira como você enxerga o outro, o próximo e o mundo. Mateus, capítulo 5, verso 8. Se os seus olhos forem bons, vocês serão capazes de ver Deus em tudo e em todos. Porque nós somos filhos de Deus agora.